versículo de número 24. Procure aí. 2 Reis 6, 24. Preste atenção na palavra de Deus. Quem ama ouvir a palavra de Deus? Quem ama? Quem crê que a palavra de Deus ela é alimento para a nossa alma? Quem crê? Ela é o verdadeiro alimento. Diga glória a Deus. Eu digo uma coisa para você: se o mundo crescesse conforme a palavra de Deus, esse mundo era outro. Quem concorda comigo? Esse mundo não existia violência, não existia tragédia. Diga glória a Deus. Mas o mundo não quer o quê? Ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós ouvirmos a palavra de Deus, a palavra de Deus ela nos liberta. Diga glória a Deus. Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diga glória a Deus. Então a palavra ela liberta. Quem já encontrou, diga amém. Você que já encontrou, coloque a mão nesta palavra, curve a sua cabeça. Meu Deus, abrimos a tua palavra nesta manhã, meu Pai. E queremos aqui, Senhor, ouvir a tua voz. Fale conosco, Pai. Que esta palavra não volte vazia, mas que traga fé, certeza para o coração do teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Aqui no texto diz assim, reina fome em Samaria. Reinava fome onde, pessoal? Em Samaria. Preste atenção nisso aqui. Olha o que diz a Bíblia aqui, Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu sitiou a Samaria. Presta atenção aqui para mim. A Bíblia diz que este Ben-Hadad era o rei da Síria. Era um rei perverso, era um rei cruel, era um rei muito mau. Diga glória a Deus. E este rei era usado pelo diabo para tentar o quê? Para tentar destruir o povo de Deus. A Bíblia diz que este rei Ben-Hadad, ele cercou a cidade de Samaria, onde estava o povo de Deus. Quem está compreendendo? Eles estavam em Samaria, e este rei cercou a cidade com a tropa dele. Preste atenção, não entrava e nem saía nada. Diga glória a Deus. Você já imaginou um exército bem armado ao redor desta cidade? Não entra e não sai nada. Diga glória a Deus. Quem está compreendendo? Assim este Ben-Hadad, que era o rei da Síria, fez com quem? Com o povo de Israel. Não entrava e não saía nada. E foram passando os dias, o alimento, o suprimento deles acabaram, a água acabou. Quem está compreendendo? E aí veio o que? A fome. Diga glória a Deus. Meu amigo, veio uma fome tão grande. Acompanhe comigo aí. Versículo de número 25. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombo por um ciclo de prata. Diga glória a Deus. Preste atenção aqui para mim, meu irmão. A fome era tão grande, mas tão grande, que ele sentiu o que, pessoal? Cabeça de jumento. Eu pergunto para você: você teria coragem de comer cabeça de jumento? Eu não tenho coragem nem de comer a carne dele. Diga glória a Deus. Imagine a cabeça do jumento. Você teria coragem de comer esterco de pombo? Você sabe o que é isso? Fezes de pombo. A fome era tão grande que eles vendiam a cabeça de jumento
mantimento por 80 ciclos de prata, e esterco de pomba, fezes de pomba, por um ciclo de prata. Diga glória a Deus. Veja bem a situação daquele povo. Aquele povo estava morrendo de fome. Eles estavam desesperados porque não entrava nada e não saía nada. Você está entendendo a palavra de Deus? Acompanhe comigo aí, versículo 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher. Quem gritou ao rei, pessoal? Uma mulher. Acorde-me, ó rei, meu senhor. Olha o que ela falou. A Bíblia diz que o rei ia passando pelo muro. Uma mulher gritou a ele: acorde-me, rei, meu senhor. Ela estava desesperada, meu irmão. Acompanhe comigo aí. Ele lhe diz: se o Senhor não te acorde, de onde acudirei eu? Da ilha ou do largar? Quer dizer, o rei falou para aquela mulher: olha, mulher, se Deus não pode te acudir, como eu, que sou comedor de angu, que sou um homem, como é que eu vou te acudir? Diga glória a Deus. Ele estava na mesma situação que ela. Você está me entendendo? Olha o que ela disse para ele aqui, ó. Preste atenção nisso aqui, igreja. Versículo de número 28. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher diz: dá o teu filho. Cadê? Onde é que foi que eu parei? 21. Ó, perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Olha só, preste atenção aqui para mim. Ó, a fome era tão grande, mas tão grande, que as mães, as pessoas estavam comendo os seus próprios filhos. Quem está compreendendo? A mulher disse para ele: olha, o rei, esta mulher aqui, ela deu o filho dela para nós comermos hoje. Amanhã nós vamos comer o meu. Eles estavam comendo as crianças cozidas, porque não tinha nada, não tinha outra alternativa para ele. Quem está compreendendo? Não tinha outra alternativa para ele. A alternativa deles era aquela: ou eles comiam ou eles morriam de fome. Você está entendendo? A mulher disse: olha, está aqui, ó, o meu filho. O filho dela a gente vai comer agora. O meu nós vamos comer amanhã. E eu tenho para mim que lá do céu Deus viu isso. Diga glória a Deus. Lá do céu Jeová viu aquilo. Ele disse: não, vocês não vão comer o filho de vocês, não, porque eu vou entrar com providência. Diga glória a Deus e glorifique o nome de Jesus. E quando Deus ele entra com providência, ele muda a história. Muda ou não muda, igreja? Muda. Amém? Então quer dizer, aquelas mães, elas iam comer o filho uma das outras. Mas eu tenho para mim que Jeová disse: meu filho Eliseu, vai lá, Eliseu, e profetiza para o meu povo. Diga glória a Deus. Acompanhe comigo para você entender. Versículo de número 30. Aliás, é 29. Coçamos, pois, o meu filho e comamos, para que comamos, mas dizendo-lhe eu ao trono, a outro dia: dá o teu filho, para que comamos ela o escondeu. Diga glória a Deus. A mãe escondeu o filho dela. Por quê? Ela não queria dar o filho para comer. Diga glória a Deus. Acompanhe comigo o versículo 30. Tendo o rei ouvido a palavra
que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Diga glória a Deus. A situação era tão difícil, mas tão difícil, que o rei, quando ouviu aquilo daquela mulher, a Bíblia diz que ele rasgou a roupa dele. Amém, pessoal? Aí Deus disse lá no céu: eu não vou deixar os meus filhos comerem os seus filhos. Diga glória a Deus. Não. Acompanhe comigo no versículo de número 31. Preste atenção que o homem de Deus, ele disse, Eliseu: disse o rei, me faça Deus o que é bem, que aprover a cabeça de Eliseu, filho de Sifate, lhe fica hoje sobre os ombros. Quer dizer, o rei desesperado queria matar quem? O Eliseu. Diga glória a Deus. Aí Eliseu chega e ele profetiza. Olha só. Estava, porém, Eliseu entrando em sua casa, juntamente com os anciões, enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse, a Eliseu disse: esta ocasião vedes que o filho do homicida mandou tirar a cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos seus pés? Falava-lhe ainda quando lhe chegou o mensageiro e disse ao rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperais eu do Senhor? Aí, capítulo de número 7, veja bem. Vinham para o quê? Para tirar a cabeça de Eliseu. Porque eles pensavam que esse mal tinha vindo de quem? De Deus. Não, meu irmão. Deus não quer o mal de ninguém. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que tudo que vem de bom para a nossa vida vem de quem? Vem de Deus. Diga glória a Deus. O mal vem de quem? Do diabo. Amém, igreja? Aí Eliseu, o profeta de Deus, entrou e disse: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alquê de flor de farinha por um ciclo e dor de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Diga glória a Deus e glorifique o nome de Jesus. Eliseu disse assim: amanhã, mais ou menos uma hora dessa, vai haver o que? Fartura. Diga glória a Deus. Vai haver comida, vocês vão comer. Quem está compreendendo? O povo estava morrendo de fome. Eliseu é um profeta de Deus. Pense no profeta Eliseu. Pensou? Multiplique por 1000. Diga glória a Deus. Assim era Eliseu. Eliseu, meu irmão, tudo que Eliseu falava se cumpria. Diga glória a Deus. Uma vez alguns jovens que estavam o quê? Zombando de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu era careca igual eu. Amém? Mas ele ainda tem alguns pelos na cabeça, mas ele era careca. E os jovens chegaram para Eliseu e começaram a dizer: olha lá, vem o careca. Ele é careca, zombando dele. Eliseu abriu a boca e disse: Senhor, eu profetizo que o Senhor coloque aqui uma ursa, e esta ursa coma todos eles aí. Eliseu abriu a boca. E naquela região onde Eliseu costumava ficar, não havia
urso. Presta atenção nisso. A região onde Eliseu estava não existia ursa. Quem está compreendendo? Mas ele profetizou e a ursa apareceu, meu irmão, e comeu todos aqueles que zombavam de Eliseu. Diga glória a Deus e glorifique o nome de Jesus. Então Eliseu disse: amanhã, mais ou menos na hora dessa, vocês vão comer, vocês vão ter fartura. Aí o incrédulo, você sabe que tem muita gente incrédula, não tem, pessoal? Tem muita gente incrédula nesse mundo, meu irmão. Tem muita gente que vê o poder de Deus e não acredita. Quem está compreendendo? Tem sujeito muito orelhudo. E a Bíblia diz que um homem lá, um capitão, ele não acreditou na palavra de Eliseu. Quando Eliseu falou isso, ele disse: eu não acredito. Olha, acompanhe comigo aí. Versículo de número 17. Adiante. Onde foi que eu parei, pessoal? Eu aprendi. Dois agora. Acompanhe comigo. Porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava, olha aí. Olha o que o capitão disse, olha aí. Respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Diga glória a Deus e glorifica o nome dele. Quer dizer, o Eliseu disse: amanhã vai haver comida, vai haver fartura. O incrédulo do capitão, ele disse: eu não acredito. Ainda que Deus fizesse janela no céu, não aconteceria isso. O profeta olhou para ele e disse: olha, por tu duvidar, por tu não acreditar naquilo que eu falei, tu vai ver com os teus olhos, mas disso tu não vai comer. Diga glória a Deus. E assim tem acontecido nas igrejas. Não é só na igreja mundial do poder de Deus, são em todas as igrejas. Tem pessoas que têm dúvida, tem pessoas que não acreditam naquilo que nós pregamos. Quem está compreendendo? Você tem que acreditar, você tem que crer na profecia da palavra de Deus. Quem está entendendo? Aquele capitão, ele disse: eu não creio, mesmo que se houver janela no céu, isso vai acontecer. O profeta disse: olha, tu vai ver com os teus olhos, mas tu não vai comer. Diga glória a Deus. Você tem que crer, você tem que acreditar. Muitas pessoas duvidam das coisas de Deus, e é por isso que elas têm o quê? Tem visto na vida dos outros. Ela tem visto as pessoas contar testemunho e ela não. Por quê? Porque no fundo elas têm o quê? Elas têm duvidado. Você não pode duvidar. Você tem que o quê, pessoal? Acreditar. Diga glória a Deus. Aí preste atenção o que esse Deus é capaz de fazer, meu irmão. Veja bem, Deus usou 4 leprosos. Quantos leprosos, pessoal? 4 leprosos para levar a bênção para o povo dele. Acompanhe comigo aí, ó. Versículo de número 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estamos nós aqui assentados até morrermos? Quem compreendeu? Ó, deixa eu só explicar para você aqui um negócio. Por exemplo, a lepra, naquela época, ela não existia o quê? Cura. O sujeito contraía a lepra, ele estava condenado ao quê? À morte. Diga glória a Deus. Naquela época não tinha cura para a lepra. E a Bíblia diz que restaram dos leprosos 4 leprosos. Eles estavam sentados, um olhando para a cara do outro, e de repente um tomou uma atitude e disse: por que nós estamos aqui sentados até morrer? Vamos
pessoal, é uma atitude. Diga glória a Deus. Você sabe por que muitas vezes Deus ainda não te abençoou? Porque talvez você tenha sido o quê? Acomodado. Você não tem tomado atitude. Quem está compreendendo? Você tem que ter atitude. Quando você tem atitude, Deus está pronto a o quê? A te abençoar. Quem está compreendendo? Então aqueles 4 leprosos imprestáveis, eu tenho para mim que eles estavam no estado de final da doença. Porque você sabe que a lepra, ela cai o dedo, cai o meio, cai pedaço do corpo. Quem está compreendendo? Eu tenho para mim que eles já estavam sem orelha, sem dedo, ali todo leproso. E de repente eles tomam uma atitude. Acompanhe comigo aí. Versículo de número 4. Se dissermos entrarmos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e damos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Diga glória a Deus. Quer dizer, aqueles 4 leprosos tomaram o que, pessoal? Uma atitude. Eles disseram só: se nós ficarmos sentados aqui, um olhando para a cara do outro, nós vamos morrer de fome. Se nós entrarmos na cidade, ela tem fome também, nós vamos morrer. Então vamos lá no arraial dos sírios. Quem eram os sírios, pessoal? Sírios era um povo que era contra o povo de Deus. Quem está compreendendo? Eles eram contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que eles tomaram uma atitude de ir lá no arraial dos sírios. E lá vai os 4 leprosos. Eu tenho para mim que eles nem andavam direito e foram embora. E quando eles se aproximaram do arraial dos sírios, olha o que aconteceu. Acompanhem comigo aí. Levantando-se ao anoitecer para dirigir-se ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que quando eles se aproximaram do arraial dos sírios, não existia lá ninguém. Mas por que será que não existia ninguém lá? Por que será? Veja bem por que foi. Acompanhe comigo. Versículo de número 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixando suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar as suas vidas. Diga glória a Deus e glorifica o nome do Senhor. Esse Deus é maravilhoso, meu irmão. Esse Deus, o Deus que você veio buscar hoje aqui, ele é tremendo. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Deus fez os sírios lá ouvir o quê? Um barulho de um grande exército que vinha contra eles. Eu tenho para mim que o barulho do exército era o quê? Era o chinelo dos 4 leprosos. E eles ouviram lá o quê? Barulho de um grande exército. E eles deram um pé, abandonaram tudo e saíram desesperados. Quem está compreendendo? Para salvar as suas vidas. Aí os 4 leprosos chegaram lá, acompanhe comigo. Versículo de número 7. Aliás, 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam e tomaram dali ouro e vestes, e foram e esconderam e voltaram e entraram em outra tenda, dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Diga glória a Deus e glorifica o nome de Jesus.
Esse é o Deus que você veio buscar nesta manhã, meu irmão. Ó, nem que Ele tenha que fazer fugir os teus inimigos, mas Ele vai fazer para te dar vitória. Quem crê nisso? Nem que Ele faça correr o teu inimigo, mas Ele vai te dar vitória. A Bíblia diz que aqueles 4 leprosos chegaram na tenda, não existia ninguém. Só existia o quê? Eu tenho para mim que quando eles entraram, eles viram o quê? Carnes, picanhas assando na brasa. Amém? Comida à vontade, frutas. A Bíblia diz que eles comeram, beberam e tomaram dali vestes e ouro. Esse é o Deus que dá o pão e prospera. Diga glória a Deus. Ele vai te prosperar. Não importa como esteja a tua vida, não importa como esteja a tua vida, mas Ele vai te abençoar. Diga glória a Deus.